Imagine que está numa sala de espelhos, daqueles do género da feira popular, está rodeado de espelhos. À entrada foi informado que os espelhos estão normais, só que quando entra, vê tudo distorcido. E então começa a pensar que a distorção está dentro de si. Você é que é o problema. Assim é viver sob gaslighting. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar deste abuso devastador que não deixa nódoas negras para mostrar, mas que consegue algo talvez mais impactante e cruel, que é fazê-lo duvidar de si próprio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Será que exagerei? Será que a conversa de ontem aconteceu mesmo como eu me lembro? Será que estou a ver bem as coisas? Será que estou a perder capacidades? Eu acho que estou a ficar doido. Se já fez estas perguntas várias vezes numa relação, talvez esteja a passar aqui por gaslighting. O termo gaslighting vem de um filme de 1944, intitulado por Gaslight, em que um dos protagonistas desligava o gás da casa e dava a entender à sua parceira que o gás estava ligado porque tinha como objetivo que toda a gente achasse que ela estava louca. E portanto, a partir desta experiência, não é, em que existe esta manipulação, em que se transmite uma realidade que não é aquela realidade que está a acontecer ao outro, fazendo acreditar nessa realidade, gera-se a dúvida, gera-se um autoquestionamento, uma confusão, uma contradição que faz com que, em casos extremos, a pessoa até questione a sua própria identidade. Portanto, o gaslighting é uma forma de abuso, ponto final. É um jogo psicológico, ponto final. É uma estratégia de manipulação, ponto final. E, portanto, este é um ponto que faz com que a pessoa acredite que o problema está nela própria. Então, o parceiro ou a parceira que faz gaslighting mente, contradiz, dramatiza, desresponsabiliza, não é? Culpabiliza e faz com que a pessoa se mantenha aqui num nevoeiro mental que não a valoriza, não é? Não a protege. Vamos então imaginar agora aqui uma cena. A Mariana, um nome escolhido à toa, chega radiante para contar ao João que conseguiu um feedback positivo no trabalho, foi reconhecida no trabalho. Ele responde com um sorriso frio e diz o seguinte: engraçado, pensei que tinhas sido tu a causar aquele problema no mês passado. Cortando completamente a alegria dela. Ela defende-se, mas ele suspira. Lá estás tu, sempre tão carente de aprovação. Devias era ter vergonha do fiasco do mês passado. A Mariana, que em minutos estava feliz, agora sente-se culpada, ingrata. Talvez nem mereça o elogio que recebeu. Talvez tenha sido um elogio só por simpatia e não por mérito. À noite, ela comenta o quão magoada ficou com o João. E o João explode. Estás a inventar coisas, eu nunca disse isso, estás a distorcer tudo. Sabes que tens essa mania de fazer o drama do nada. Deves estar estressada, é sempre a mesma coisa. Mariana sai da conversa a pedir desculpa, convencida de que entendeu tudo mal. Este é um exemplo concreto de gaslighting. O João mudou os factos, negou o dito, atacou a sanidade dela e ela acabou por duvidar de si própria.
Agora imaginem isto diariamente, recorrentemente, ok? Em que de facto a pessoa vai encontrar, pois se calhar ele tem razão, porque eu de facto estou magoada, ou estou triste, estou ansiosa, estou agitada ou algo do género. Vai encontrar sempre aqui alguma resposta, não é? E existem algumas táticas, chamemos assim, não é? Alguns moves, não é, do gaslighting que talvez ao ouvir possa reconhecer. Temos, por exemplo, aquele parceiro que diz: eu não fiz nada, tu é que tens a mania das perseguições. Portanto, logo, depois de ter feito exatamente aquilo do qual foi acusado, não é? Portanto, negando descaradamente sobre as suas ações. Depois temos aquela pessoa que isola, não é? Dizendo: a tua família mete ideias parvas na cabeça, não devias contar-lhes tudo. Ou aquele que banaliza as emoções do outro, sempre tão sensível. Qualquer uma pessoa aguentaria isso. O problema és tu. Cada pequena falha da pessoa é amplificada e cada grande falta, não é, do próprio é minimizada. Ou muitas vezes é negada. Ou muitas vezes é desculpabilizada pela ação da outra parceira. Portanto, é como se fosse aqui um jogo de espelhos invertidos, em que ele projeta as culpas na outra pessoa e a outra pessoa absorve. E no fim, fica completamente perdido. Onde é que está a verdade e onde é que está a mentira? Sabemos que este tipo de abuso não deixa marcas visíveis no corpo, mas deixa marcas profundas na nossa mente. As pessoas que foram vítimas de gaslighting muitas vezes partilham: eu já não confiava na minha própria memória, eu sentia-me à deriva, agarrada apenas à versão daquilo que a outra pessoa transmitia e, portanto, confusa. E em situações limite a questionar a sua própria identidade. Quem é que eu sou? Não é? Que valores é que me regem? E por vezes começavam até com alguma autoconfiança, em um sentido de autoconceito positivo, mas com o desenrolar deste gaslighting, por isso é que é tão nocivo e às vezes é tão subtil, mas é nocivo, que corrói aqui a autoestima da pessoa até chegar aqui a este limite. E portanto é fundamental nós sermos capazes de identificar aqui os sinais de gaslighting. Só para termos aqui alguns dados, num estudo de 2025, portanto muito recente, numa revisão de Dark e colaboradores de 2025, sobre o gaslighting, percebeu que o gaslighting é um padrão. Pegando aqui em algumas evidências, Dark e outros investigadores, num estudo de 2025, numa revisão sistemática de outros estudos, concluíram que o gaslighting é um padrão comum no abuso doméstico, ou seja, em contextos de violência doméstica. Numa grande sondagem que fizeram nos Estados Unidos, no National Domestic Violence Hotline, 85,7% das vítimas relataram que o seu parceiro já a chamou de maluca ou insinuou que eram instáveis. 73,8%, quase 74%, sentiram que o parceiro fez coisas deliberadamente para lhes fazer crer que estavam a enlouquecer. Típico gaslight. E 50% disseram que o parceiro ameaçou classificá-las como doidas perante as autoridades, polícias e tribunais, para as desacreditar. Ou seja, o gaslighting é um processo omnipresente nas relações abusivas. Não deixa as nódoas negras, mas deixa marcas, porque faz com que a pessoa fique sem confiança em si própria e faz com que se torne muitas vezes dependente do abusador, não é? Para definir a realidade, porque não confia naquilo que está a ler, naquilo que está a interpretar da realidade. Apesar disso, este estudo também veio trazer aqui um ponto importante, que é necessário de facto
encontrar aqui uma definição consistente para gaslighting e que precisa de mais interesse para investigação para ser estudado com uma maior profundidade. Num outro estudo de 2024, portanto também ele recente, de Ciabatti, uma investigadora italiana, que estudou mulheres jovens adultas na Itália sobre as suas experiências de gaslighting. E a conclusão a que chegou é que existe uma relação entre quanto maior o número de experiências de gaslighting, pior era a saúde psicológica e bem-estar das mulheres, ou seja, mais sintomas depressivos, mais ansiedade, mais stress, menor realização pessoal. Além disso, descobriram que como fatores protetores, não é, que ajudam, não é, a proteger deste gaslighting, descobriram que as mulheres com maior autocompaixão e maior apoio social, portanto de famílias e amigos, relatavam menores vivências de gaslighting e menos impacto negativo em si próprias. Isto sugere que os abusadores tendem a visar pessoas com vulnerabilidades, portanto, baixa autoestima, pouco apoio externo, e também revela que cultivar o amor próprio, cultivar a autocompaixão e manter uma rede de apoio é um fator protetor para que o gaslighting tenha um menor efeito. Um outro estudo que vem de facto corroborar aqui um terreno fértil para uma pessoa ser vítima de gaslighting prende-se com a existência de uma alta codependência. Neste estudo de Kolenova de 2024 não há uma relação direta entre o gaslighting e esta codependência, mas entende-se que aqui a codependência pode de facto ser aqui um terreno fértil para que o gaslighting prospere, não é? Portanto, um parceiro que seja manipulador, não é? Facilmente convence alguém que tem uma baixa autoestima de que o problema é a pessoa e não o próprio, não é? E, portanto, mais facilmente a vítima se culpabiliza a si própria e internaliza as distorções do abusador. Um outro aspecto, no que diz respeito à legislação, o reconhecimento do gaslighting é tão importante que países como o Reino Unido e a Austrália passaram a incluir o abuso coercivo e controlador, onde o gaslighting se insere como crime, o que permite aqui também criar alguma salvaguarda destas vítimas. Clinicamente, observa-se que vítimas de gaslighting chegam à consulta não fazendo esta relação entre a sua forma de sentir e de estar como uma consequência de serem vítimas de gaslighting, mas por estarem a sofrer um quadro depressivo ou quadros de ansiedade crónica, sem perceberem esta origem abusiva nesta ansiedade. E, portanto, da mesma forma que os parceiros não levavam estes sentimentos a sério, elas próprias também não levavam estes sentimentos a sério. A boa notícia é que num contexto terapêutico é possível restaurar a confiança, é possível que a pessoa possa restaurar-se a si própria, não é? Recuperar partes de si que ficaram perdidas neste processo e então recuperar aqui a clareza sobre quem são e a autoestima e o autoconceito positivo. Pensando por fim, como é que é possível sair desta casa de espelhos, não é, que falavam no início? Primeiro é importante dar nome àquilo que está a acontecer, ao gaslighting, é isto, gaslighting. Perceber que a pessoa não está insana, não é? Que tem direito aos seus sentimentos, aquilo que sente é válido, tem direito às suas lembranças, tem direito à sua perspectiva. Então, uma coisa que pode ajudar é ir anotando os eventos, não é? Aquilo que vai acontecendo, as conversas num diário. Ir fazendo fact-checking junto de amigos, junto de pessoas da confiança, para ir reconstruindo, não é? A certeza daquilo que sente e daquilo que vive, para depois ir contrapondo e ir gradualmente desmontando essa estratégia e podendo também sair desta dinâmica menos abusiva e não se perder de si próprio. Portanto, espero que este episódio tenha sido esclarecedor, não é? Espero que tenha sido útil para perceber aqui o que é o gaslighting, as manifestações do gaslighting,
de que forma é que podemos ir saindo, não é, deste processo e deixar aqui um alerta, não é? Um amor que invalida não é amor, portanto, é controlo, é abuso, e se isso acontece, então é importante que nós consigamos sair desta dinâmica. E se não temos forças suficientes, se duvidamos de nós próprios, vamos buscar essa ajuda junto de familiares e amigos que nos ajudarão a ter aqui uma perspectiva importante. Só uma última nota. Por vezes pode ser difícil aceitar que a pessoa, não é, que nós nos tenhamos colocado ou estado nesta situação, não é? Em primeiro lugar, nós não nos colocamos nesta situação. Esta situação desenrolou-se. Em segundo lugar, custa aceitar, não é, que eu não tenha conseguido ter a clareza que eu precisava ter e ter visto que aquilo que me estava a acontecer era gaslighting. Mas isso não faz de si menos, faz de si humano, porque de facto o gaslighting mexe com o nosso funcionamento, não é? Há aqui uma habilidade que nem sempre nós conseguimos detectar, e sobretudo quando gostamos de alguém, não é? Porque não é isso que nós esperamos de alguém, e portanto torna-se difícil nós conseguirmos desmontar isso, mas o conhecimento, a informação ajuda-nos a estar cada vez mais preparados para essas situações. Então a primeira coisa que quero deixar aqui a este propósito é: não se julgue por isso. Aconteceu, não tem a ver com o facto de ser o próprio, tem a ver com a habilidade do outro, e nós ficamos ali naquela teia. E depois nós podemos aprender com isto, não é? Se eu senti na pele, como é que eu posso ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, e como é que eu posso proteger-me em situações futuras de algo deste género? Portanto, fica aqui a reflexão, fica aqui a partilha, espero que seja útil, e deixe aqui o seu feedback nos comentários, deixe também propostas de outros temas que gostaria que trouxesse aqui para si, e vemo-nos no próximo episódio, e até lá, pense com o coração.